Oi, pessoal. Bom dia, bom sábado, bem-vindos aí a quem puder acompanhar. Mas eu acho que hoje é um dia interessante para fazer isso, até porque está um sábado aí com aparência bem chuvosa. Então, possivelmente ficar em casa e assistir um vídeo seja uma boa opção, né? Eu quero falar com vocês hoje. Eu sou o Mário Jorge, estou sempre aqui trazendo alguma coisa referente às ideias do Tom Campbell, My Big Tom, minha grande teoria de tudo, um físico especialista em consciência americano, ex-NASA, né? E ele é autor da trilogia My Big Tom, uma trilogia de livros sobre autoconhecimento e conhecimento da realidade e das regras de funcionamento desse jogo, né? Então eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre consciência, ok? O que é consciência? Deixei um título aí que deve ajudar a se localizar, ok? Então eu queria avisar antes, né, que a gente tem um bate-papo essa semana aí, o dia 2, próximo dia 2 agora, com a Érica Lima. E depois, na sequência, no dia 14, outro bate-papo com a Adriane do Café Quântico. Então, vão ter uma sequência interessante com duas pessoas bacanas, né, esclarecidas. E vai ser, com a Érica Lima agora vai ser no nosso canal aqui mesmo, e depois com a Adriane no Café Quântico mesmo, ok? Mais adiante, mais próximo, eu vou colocando aí. Então, vamos voltar ao tema aí, que é o que importa. Eu queria conversar com vocês hoje sobre consciência, né? É um tema, vamos dizer, não é complexo por um lado, e por outro também não é diretamente transparente para a maioria das pessoas ou para muitas pessoas. Muitas pessoas ficam confusas em saber o que é a consciência, né? E por consequência o que é que são, né? Porque o que nós somos está muito ligado com isso, né? Já fica aí um spoiler, né? Então, e sobre consciência, né? Eu trago sempre aqui muitas coisas, muitos detalhes da forma como o Tom Campbell esclarece tudo isso, e isso é bacana porque ele tem uma forma muito positiva e muito direta, muito transparente, muito moderna de falar sobre isso. Não vem com nada arcaico, com coisas antigas, do Antigo Egito, da Antiga Grécia, né? Que aliás tem muito fundamento, não desprezando nada disso, mas que às vezes estão em linguagem cifrada e complexa de compreender, complexa de seguir, né? E com o Tom Campbell é tudo uma linguagem moderna. Ele dá exemplos de videogame, de computador, né? De celular, né? Coisas do nosso dia a dia e que facilitam a nossa vida. E eu quero lembrar também, né, por que eu faço isso. Eu frequentemente trago ideia de outros cientistas, de outras pessoas de renome e compartilho aqui no canal através dos memes aí no arroba MyBigTomCampbell, no Instagram, no Facebook com o mesmo nome, e aqui no canal do YouTube também, né? Então a gente sempre está trazendo essas ideias, porque essas ideias são fenomenais, são fantásticas, né? São as ideias pelas quais eu me apaixonei assim que vi. Eu já estava estudando, tentando me aprofundar em autoconhecimento, né? Estudando vários autores, fazendo aulas, participando de imersivos, tudo nessa busca, né? E já estava avançando até determinado ponto, mas quando eu encontrei as ideias do Tom, eu achei fantásticas, porque eu tinha passado por um grande esforço em fazer isso, né? Por conta da linguagem usada por muitas das pessoas que estão envolvidas com esse tipo de esclarecimento, e por conta de ser coisas antigas, né? Ou formas rebuscadas, ou formas, vamos dizer, ligadas de alguma forma a alguma religiosidade ou alguma forma de pensamento
né? E eu sou muito racional, o que acaba acontecendo com a maioria das pessoas na nossa sociedade, né? São médicos, enfermeiros, administradores, engenheiros, né? Das pessoas das mais diversos níveis, né? Comerciantes, mas são pessoas de um tino mais prático, para quem muitas vezes essas linguagens figuradas, né? Com metáforas, né? De mestre e aluno, né? E coisas do tipo, às vezes ficam difíceis de ser acompanhadas, né? E ao longo do tempo, conforme mais você penetra no autoconhecimento, né, mais você entende do que realmente está se passando ali, e do seu papel e da sua relação com o restante do ambiente, né, isso fica mais transparente, vai evoluindo, né? Fica mais fácil compreender toda essa linguagem de todos esses outros autores. Porém, é claro que um cara falando com linguagem sobre temas de computador, como tela, né? Como renderização, né? Como simulação, realidade virtual, né? São coisas bem atuais, videogames, né? Acaba sendo, e falando de uma forma lógica, né? Científica, fazendo deduções, né? Com raciocínio, não é nada com fórmulas, né? Esse livro não é um livro de fórmulas, não é um livro para físicos, é um livro de um físico e especialista da consciência, tentando transmitir para as pessoas comuns, né? Como eu e você, usando uma linguagem atual e transparente, né? Então ele fala muito sobre consciência, e você que já acompanha aqui o canal, né, já sabe disso. Para quem não acompanha, a teoria toda se baseia em consciência. Ele é um físico comum, né, nuclear, mas ele baseia a proposta dele de funcionamento da realidade em física digital, ok? Que é o que há de mais quente, de mais moderno, de mais atual, e que explica e resolve todos os fenômenos e paradigmas, né, levantados pela física da relatividade, pela física das partículas, pela física quântica, que são ótimas e levaram a muito conhecimento prático, mas que não desvendaram a realidade do universo por ser ciências baseadas em materialismo, ok? A física digital, ela não é uma ciência materialista, ela baseia suas conclusões em informação, ok? Então, trata das coisas sendo criadas como sendo informação, como sendo simulação, como sendo realidade virtual. Em geral, a física digital faz isso. O Tom é um físico digital, né? A teoria dele é na linha da física digital, né? Explicada com esse mesmo tipo de fenômeno, com facilidade, porém baseada em consciência. Isso é um grande diferencial, porque a maioria dos físicos digitais hoje, são muitos, mas nenhum arrisca dizer, né? Eles dão qualquer nome para onde quer que seja que esta realidade virtual esteja rodando, né? Mas isso significa, né, e vocês vão ver o que isso tem a ver com o tema de hoje, que é consciência, né? Estar rodando uma realidade virtual, né, estarmos dentro de uma realidade virtual, significa que ela está sendo rodada, né, simulada em algum lugar que não é esta realidade. Você não consegue fazer com que o computador esteja dentro do jogo que ele está criando, ok? Então a realidade simulada que um computador cria necessariamente requer que o computador esteja fora dessa realidade. E nós vamos ver, né, uma coisa que deixa mais tranquila as pessoas: nós não estamos em um computador que pode ser desligado, né, nem de um computador de nenhuma civilização maligna do futuro, alienígena, nada disso. Isso aqui não é nenhuma teoria da conspiração, né? Vocês vão ver, né, e por isso já estou chegando no tema consciência, que isso tudo roda numa consciência fundamental, primordial, que evolui até ter a habilidade de fazer tudo isso, né, e gerar todos esses tipos de realidade, gerar segmentos dela mesma, que somos nós mesmos, pedaços da consciência maior fundamental, e permitir ambientes, né, interativos, onde a gente é co-criador, junto com essa realidade fundamental que gera o ambiente, e nós interagimos com as nossas escolhas dentro desse ambiente. Então, nós, consciência, piloto, né? Isso tem, né, não é o objetivo aqui hoje também, mas tem uma grande consequência imediata, que é: piloto e computador tem que estar fora da realidade virtual. Você sabe disso. Já jogou algum videogame, né? Se você já jogou algum videogame, seja no celular ou no computador, ou no console, você sabe que
você está fora do console, né? A imagem aparece na tela, o seu personagem escolhido aparece lá fazendo as atividades que você comanda, você é o piloto e o console ou o computador ou o celular é que gera o ambiente, né, virtual, onde você pode pilotar o seu personagem, ok? Aquele que você escolheu, aquele que você desenvolveu. Então, dentro desse raciocínio, né, que é de uma forma muito rápida e muito sucinta, porque não é o objetivo principal, a consciência fundamental, de uma forma informacional, cria estes ambientes e nós, como consciência, parte da consciência fundamental, logamos nesse ambiente, plugamos de uma forma imersiva, experimentamos esta realidade, mas somos a consciência que pilota o avatar, que pilota o boneco, que pilota o veículo, que pilota o corpo, né? Então, esse é o conceito da coisa, ok? Então, dentro desse ambiente, você já extrai a primeira conclusão, que é: eu estou, né, efetivamente o que eu sou não é parte desta realidade, eu estou dentro desta realidade, plugado, pilotando. Então, se este boneco, este avatar, sofre qualquer problema aqui, a consciência não sofre esse problema, ok? Se esse boneco nasce, experimenta um pacote de experiência chamado vida e morre, é o boneco, é o personagem, é o avatar, né? A consciência que eu sou permanece e experimenta outros personagens, ok? Então é assim que funciona, né? E já tem consequências imediatas isso. Agora, o que você é? Consciência. Você é a consciência, parte da consciência fundamental, que está experimentando, interagindo com o ambiente de jogo e com os outros jogadores dentro do ambiente, que nesse momento são 7 bilhões e meio de jogadores neste planeta chamado Terra, que é um ambiente virtual, né? Onde esses jogadores, né, estão imersos dentro de seus personagens, não fisicamente, né, mas conectados e percebendo as coisas através do seu sentido, estão pilotando, estão participando deste grande videogame bolado pela consciência fundamental, pela fonte de tudo que é, pela criação, pelo Criador, chame você como quiser, né? O Tom chama de sistema maior de consciência, e é uma grande rede de consciência, é uma consciência em rede, conectada com todas as consciências derivadas dela, dentro dela mesma, particionadas a partir dela, né? E trocando informação, recebendo fluxos de informação e percebendo a realidade como, em função de regras bem estritas, no caso desta realidade, ela fica parecendo material, né? Mas todo mundo já sabe que no máximo essa realidade, segundo alguns, é energia, mas no fundo é informação, que as partículas já foram quebradas e quebradas e quebradas, e que a gente só encontrou no quebrar estas partículas supostamente menores ainda não vistas, e espaço vazio. E cada vez que desce para tentar melhorar o equipamento, quebra mais e descobre mais espaço vazio. Então a realidade é constituída de informação, que parece sólida por conta da programação do videogame, ok? Então, quem somos nós? Somos a consciência. O que é consciência? Que é aí que nós vamos, né? Esse preâmbulo serve para ter uma noção, porque, em geral, esta pergunta é feita pela ciência da seguinte forma: uma das grandes perguntas não respondidas pela ciência materialista, que é a grande maioria da ciência, tá? A ciência tem tem centenas de perguntas não respondidas, de mistérios não resolvidos, a ciência materialista. Porém, as duas principais são do que é feito o universo, que eu já comentei outro dia aqui numa postagem, e a outra é qual a origem biológica da consciência. Então a pergunta já parte errado, né? Então, qual a origem biológica da consciência? Eu aqui não. O que é consciência, né? Vamos partir do que interessa. Vamos falar de consciência. Consciência é o que é fundamental e é o que gera tudo. Então, se você quer procurar se a consciência é fundamental e gera tudo, inclusive neste ambiente virtual que parece ser seres vivos e biológicos, os quais a gente habita como consciência, experimenta como consciência, como é que esse ser pode ser a fonte da consciência
né, e ser acidental, né, e a realidade ser material. Como é que uma consciência fundamental vai criar uma realidade material? A partir do que, se ela é consciência? Né? Ela vai criar algo que parece material à nossa percepção, que foi desenhada como visão, audição, tato, né? Em geral, a maioria disso tudo, sabor, cheiro, né? Tudo isso, esses órgãos sensitivos estão na cabeça, que coincidentemente, supostamente, abrigam o cérebro material, que também é virtual, e tudo isso nos dá uma impressão de que estamos centralizados aqui dentro, né? Mas no fundo, esse é o centro de comunicação da consciência para comandar o corpo e receber o fluxo de informações das sensações, dos sensores, né? Da visão, da audição, do olfato e por aí afora. Então, aonde que tudo isso ocorre? Ocorre na consciência, né? Eu gosto muito de alguns exemplos que, é claro, nem vou falar do Tom Campbell, que os exemplos dele são ótimos, mas eu tenho visto recentemente também alguma coisa do Rupert Spira, que é uma pessoa dedicada a divulgar as ideias dele da não dualidade, ou seja, não dualidade é que não existe matéria e mente, ou matéria e consciência, né? Ou matéria e espírito, é que existe uma coisa só e tudo é derivado daquilo. Então, no final das contas, ele está distribuindo e explicando muito do que o próprio Tom está explicando também, e ele tem algumas formas dele de explicar algumas coisas que são muito interessantes. Então, uma delas que me ajudou a poder ajudar vocês nessas explicações é que tudo é percebido na consciência. Aonde que tudo é percebido? Ele faz perguntas diretas assim nos vídeos dele, nos satsangs dele, nos áudios, nas apresentações, né? Ele vira para a audiência e pergunta: você já teve, ou tem, ou vai ter em algum lugar alguma experiência que não foi percebida na sua consciência? Quer dizer, primeiro você precisa estar consciente para perceber as experiências que tem, ok? E tudo que se passa, nunca nada que aconteceu na sua vida, e você pode procurar e vasculhar à vontade, ocorreu fora da sua consciência, né? Tudo que ocorre na consciência, né? Então, se você cheira algo, onde é que você percebe que cheirou e que sentiu aquele cheiro? Na consciência, né? Você tem consciência de que sentiu um cheiro. Não é o seu nariz que sentiu o cheiro. O seu nariz é o órgão, aparentemente, né, o órgão que faz a detecção do cheiro, né? Aparentemente, né, ainda além disso, vai um sinal do nariz para o cérebro, da mesma forma que quando você vê alguma coisa, vai dos olhos, algum sinal elétrico, supostamente para o cérebro, que também é virtual, mas que na verdade tudo isso está se comunicando e sendo percebido na consciência, né? Mesmo que você achasse que o cérebro é a fonte da consciência e não vice-versa, você ainda está percebendo tudo na consciência, que estaria aparentemente dentro da sua caixa preta, mas que não está. Aqui a gente está conectado, né, informacionalmente, recebendo esse fluxo de informação, tendo a impressão que temos um cérebro, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos, uma pele, né, e que está recebendo todas essas informações. Mas a gente só está recebendo informação na consciência. E a consciência se torna consciente de qualquer coisa. Então, toda e qualquer coisa que você já experimentou na sua vida, você experimentou na sua consciência, ok? Então, lá é a fonte, né? É o local onde bate tudo e tudo é percebido. Então, nada do que ocorre com você, e pergunte-se, obviamente, este não é um canal que está ditando regras para ninguém, né? Eu costumo dizer e vou reforçar aqui, ninguém tem que nada, né? Você é livre. É diferente do que muita gente diz que você não é livre, você é livre. É você quem escolhe experimentar e descobrir o que é você, como isso funciona, né? Como as coisas funcionam, é você que escolhe. Você não tem que se subordinar a ninguém para te dizer como as coisas devem ser feitas. Você não tem que seguir nenhum livro de regrinhas, né? Você tem que seguir as regras do que você considera moral e do que você considera correto, né? À medida dos valores que você chegou. Isso é altamente apreciado, né?
Se eu estou tentando evoluir na direção do amor e vindo do medo e do ego, eu estou fugindo do egoísmo, estou pensando mais no outro de uma forma mais amorosa. Então, a pergunta a se fazer se algo é certo ou errado isso seria bom se o outro fizesse comigo? Isso eu gostaria, dada essa situação, eu gostaria de fazer isso com o outro? Isso é bom para o outro e para o ambiente e para mim mesmo? Não é? E se não é, você tem um excelente guia moral para deixar de fazer ou não o que você achar que não deva fazer. Mas não sou eu que tenho que te dizer, e nem ninguém, o que é correto e o que não. Posso até te dizer o que é legal ou não, o que é contra a lei. Isso é outro tema, ok? Agora, o que é moral ou não, essa evolução, quem tem que ter essa conclusão, quem tem que chegar, é você através da sua experiência. Né? Você tiraria a vida de alguém gratuitamente? Sem motivo algum, apenas para se divertir? Talvez alguns fariam isso, a gente sabe que tem alguns que fariam, mas é o grau de evolução da pessoa. Né? Então, para esses, precisa, neste ambiente virtual, a gente criou leis para tentar garantir, de alguma forma, que essas coisas não se passem indevidamente, e a gente garante da melhor forma, mas nunca ninguém está 100% garantido, porque lei humana, né, ela intimida potencialmente algumas pessoas durante algum tempo, mas sempre tem alguém que sai fora e pula fora. Se aquilo não for um valor seu, que você desenvolveu na sua consciência, através do seu aprendizado direto com as coisas, né? Valores da consciência, valores do ser, né? Qualidade de ser, como diz o Tom Campbell, né? Isso está na sua consciência. Né? E é por isso que às vezes as pessoas dizem, vai doer a consciência. Né? Se eu fizer isso, vai doer a consciência. Porque a sua consciência, aquilo que você realmente não é favorável àquilo, porque tem uma percepção mais ampla e já sabe que certas coisas não são legais de fazer para você, né? E que vão, obviamente, prejudicar o outro, porque você sabe que se estivesse na outra ponta, não gostaria de estar recebendo aquela atitude ali. Né? Então, é por aí. Isso é mais um aspecto da consciência. Mais fundamental, como eu falei, citei o Rupert Spira, ele fala desta forma, né? E é muito interessante que você percebe que tudo acontece na consciência. Né? Se eu vejo algo, é na consciência que eu vejo. Né? Eu, por My Big Toe, de Tom Campbell, estaria explicando que você está renderizando, criando essas imagens através do fluxo. É como se fosse um sinal de TV que você está recebendo, né? E como você tivesse uma tela 3D, né? Um equipamento acoplado à sua consciência que gera essa imagem 3D e que te permite interagir com ela, né? Como se fosse algo real, com aquele formato e sólido. Mas no fundo, o sinal de TV, todo mundo sabe que vem zeros e uns e que são recompostos pela programação da TV na imagem que você vê. Eles são decompostos como imagem em algum local onde aquilo foi filmado, aquilo é transmitido como zeros e uns, né? É uma informação digital hoje em dia, né? Já foi analógica, não importa, mas hoje é digital, e esses zeros e uns são retransformados na TV em imagem. Então, a consciência trabalha da mesma forma. A consciência fundamental está gerando este ambiente, mandando um sinal para cada um de nós, que nós estamos recebendo em cada um do seu ponto de vista, do seu ângulo. É um sinal customizado, né, preparado para você, porque eu estou sentado aqui hoje dentro do meu escritório, olhando de frente para a câmera aqui. Né? Então, o que eu vejo nesse ângulo é a câmera, né? Eu vejo a lâmpada ali no teto, eu vejo a janela ali do lado, eu vejo o tom aqui no fundo se eu me virar. Né? Então, eu recebo este sinal customizado, você recebe um outro sinal customizado. Né? É diferente para o ângulo o qual você está olhando, para as coisas que você está ouvindo, para os cheiros que você está sentindo, para as coisas que você está tocando. Né? Então, como numa televisão, esse sinal entra e a TV transforma em imagem na tela, né? Decompõe os zeros e uns e transforma em algo inteligível para você. Novamente aqui, a coisa é exatamente a mesma. A consciência manda um sinal de zeros e uns que representam todo o ambiente e nós mandamos um sinal relativos a nós mesmos, que os outros captam tudo isso e você também capta dos outros, né? Do ambiente e dos outros e dos objetos e recompõe, renderiza. Renderizar é transformar sinal digital de zeros e uns em imagem. Isso é digitar, né? Digitalizar. Renderizar, desculpem, troquei as bolas, não é digitar.
Digitalizar é quando você pega uma imagem e transforma em zeros e uns. É um processo. Você digitaliza. E depois você decompõe de novo, né? Recompõe, renderizando, gerando a imagem na tela. No nosso caso, né, da TV é simples, e o nosso caso é muito simples, é muito parecido. Nós estamos renderizando numa tela da própria consciência, onde a gente tem a aparência tridimensional, né? A consciência fundamental criou uma realidade muito mais sofisticada do que a da TV, né? É um ambiente tridimensional, né? Holográfico, né? Onde a nossa consciência recompõe esse sinal na forma de um ambiente, né, espacial, e tem essa percepção de tempo pela sequência de quadros rapidamente trocando. A gente continua recebendo informação e vai dando movimento ao longo do tempo nisso e transformando numa realidade virtual imersiva, exatamente nesse aspecto como o filme Matrix, né? Matrix, se preferirem a pronúncia correta, né? A matriz, né? É um ambiente virtual, digital, onde eles estão imersos, e aqui é similar, né? E nós estamos imersos, então não percebemos o lado de fora, em geral não percebemos, podemos ter acesso a isso. Foi uma das formas que o Tom usou para pesquisar e confirmar todas essas ideias e validá-las, né? Você pode ir do lado de fora do cenário, né, desta renderização, se focando em outro sinal do ambiente externo, porque todas as realidades são virtuais, não existe uma realidade mais real que outra. Todas as realidades são construídas de forma virtual, através de um sinal emitido pela fonte, que é uma só, né, a fonte de tudo que é, né, a consciência fundamental, digital, que lida com a informação e gera todo esse ambiente para ela mesma e para suas partes que são derivadas dela, divididas a partir dela, interagirem, né, com o objetivo de evoluir, né? Então a consciência tem como objetivo a evolução, ela está sob pressão de evolução. Ela começou zerada, isso é uma coisa legal também, né? Tem muitas ideias rolando que dão esta fonte como sendo completamente onisciente, superpoderosa, e ela é, né, em determinados sentidos, mas ela já não nasceu pronta. De onde ela veio onisciente ela evoluiu, ela começou vazia, com potencial para evoluir, sob pressão do processo evolutivo, né, evoluindo até ser esta consciência, este ser, esta fonte, né, que tudo gera, inclusive a nós mesmos, que somos uma parte dela, e gera esses ambientes que são ambientes de fast track, são vias rápidas de evolução para consciências individuadas, parte da consciência maior. É tão bom que 7,5 bilhões de seres decidiram vir participar aqui, porque é útil, não é bom no sentido de se locupletar, né, conseguir bens materiais. Isso é parte do processo da vida, faz parte da vida aqui neste ambiente. Então você tem que fazer duas coisas: viver no ambiente através das regras do jogo, interagir com os outros, né? Garantir a sobrevivência do seu avatar e buscar a sua melhora de consciência, se quiserem chamar de melhora espiritual. Então você está melhorando a qualidade do seu ser, a sua qualidade de consciência, da consciência que você é, experimentando tudo isso na sua própria consciência, conectada em rede, recebendo um sinal da matriz, da fonte, né, para o ambiente, e dos outros para interações. Onde é que se dá a possibilidade de evolução e aprendizado? Nas interações de uns com os outros, porque nesse ambiente é um pré-requisito, ninguém vive sozinho aqui, e se trancar num lugar e conseguir fazer isso, vai desperdiçar a maior oportunidade que existe. Isto é fast track porque existem 7 bilhões e meio de seres no planeta interagindo uns com os outros. É claro que a gente interage mais com alguns do que outros, não é? Mas é aí que a minha consciência e a sua têm o potencial de evoluir. Em função da interação, eu vou tomar decisões. Vou namorar, vou casar, vou ter filhos, vou escolher uma profissão, vou trabalhar, vou interagir com os colegas de trabalho, vou para a igreja, vou para a escola. O que quer que eu faça, eu vou interagir com pessoas. Vou ter que tomar decisões, escolher determinadas coisas em relação a outras, né? Por exemplo, né, se você é homem ou se é mulher, vai escolher um parceiro para namorar e um dia vai escolher para casar, talvez vai escolher para ter filhos.
Todas essas decisões são decisões importantes. É claro que se eu decidir escovar o dente ou coçar a cabeça, eu tenho esse poder também, né? Mas isso não afeta a realidade em praticamente nada. Nós estamos falando de decisões que impactam uns com os outros, a forma como tratamos os outros, a forma como os outros nos tratam, né? As escolhas que fazemos em relação a eles, tudo isso gera possibilidades de interação, gera consequências e gera aprendizado. E gera a possibilidade de eu aproveitar esse aprendizado em novas escolhas. Tudo aqui são escolhas, né? O Access Consciousness fala muito disso e está 100% certo. Tudo aqui nesse ambiente é voltado para que nós façamos escolhas, né? É fazendo escolhas que nós vamos usando o nosso livre-arbítrio e extraindo aprendizado através das consequências que vão surgindo, né? Então, esse é o processo, né? E tudo que se passa, como diz o Rupert Spira, né? Tudo se passa na sua consciência. E o Tom também diz, mas é que esta forma, né, específica de falar disso é específica do Rupert e é muito interessante. Ele fala desse jeito. Aonde é que você percebe tudo isso? Aonde é que tudo isso se passa? Aonde é que qualquer experiência que você já teve se passa? Né? Se passa na sua consciência. E para citar um outro, para não ficarmos apenas em dois, eu gosto sempre de trazer evidências, né, de pensamentos de outras pessoas que vão apontando na mesma verdade, ainda com uma linguagem diferente. Tem sempre o Donald Hoffman, que é outro exemplo excelente, é um cientista cognitivo, né? É doutorado e pós-doutorado, e coordenador de programas de doutorado na universidade dos Estados Unidos, não vou lembrar o nome agora, e ele veio com essa ideia fantástica de que o que é o espaço-tempo, né? O espaço-tempo é aquela realidade objetiva externa, onde as pessoas, e principalmente os cientistas materialistas, pensam que tudo se passa e onde tudo ocorre. E quem criou a ideia de espaço-tempo inicialmente foi Einstein, desenvolvida por vários outros cientistas, mas é uma realidade objetiva que independe de você, né? Então, você estando aqui ou não estando aqui, a realidade objetiva existe. E isso é um pensamento típico materialista e determinista, que não prevê livre-arbítrio, né? Onde o universo é um mecanismo e independe de você, e você e a sua consciência é apenas um acidente da realidade material, né? Isso é o que pensa o cientista materialista básico, aquele raiz, né? Então, não é isso. Então, voltando ao Donald Hoffman, a proposta dele, né, apesar de vir de outra área, né, o Rupert Spira vamos dizer, é um espiritualista não dualista, né, com uma mente quase científica. O Tom Campbell é um físico e estudioso da consciência. E o Donald Hoffman é um cientista cognitivo. Então, e usou a parte da evolução biológica para entender melhor a evolução, os sentidos e o que é que nós estamos realmente percebendo e do que se trata a realidade. E aplicou métodos matemáticos, ele e os discípulos dele lá, os doutorandos que fazem vários trabalhos, né, desenvolveram teoremas matemáticos e tudo mais. E de outro lado, completamente diferente, ele chegou à conclusão de que o espaço-tempo, por isso que eu citei espaço-tempo, é uma interface, como se fosse a interface do seu computador, do seu celular ou do seu videogame, que é criada para que a gente possa se relacionar com o ambiente, né? Porque no fundo nós somos consciência, né? Ele dá agentes conscientes, ele descreve de outra forma, é muito preciso nos termos dele e muito científico, né? Que nós somos agentes conscientes interagindo, né, uns com os outros e através de uma tela, né, tela de computador, uma área de trabalho, e que o que a gente percebe aqui são como ícones traduzindo os zeros e uns que são tratados, ou o que quer que seja, né? Mas a informação básica, que é muito complexa para nosso entendimento direto, então a gente não consegue mexer com os zeros e uns do computador, a gente consegue mexer com as imagens e com as palavras geradas. Então, eu sou um ícone, você é um ícone, a tela desse celular ou desse computador é um ícone, e que esse espaço-tempo é uma área de trabalho, como se fosse a área de trabalho do computador, com ícones, né? E tudo, a forma, a fala, né? a linguagem, o toque, tudo isso são simbologias icônicas para a interação nessa tela holográfica do espaço-tempo. Então o espaço-tempo é na realidade uma tela holográfica gerada por uma consciência mais fundamental e por nós mesmos codificados
codificada e decodificada numa direção e na outra, e ele prova isso através da evolução dos sentidos, da percepção. Ele vem para um outro lado completamente diferente. Então é muito interessante como essas grandes cabeças, né, após muita análise profunda, trazem conclusões para nós que são muito similares e que nos ajudam a compreender a realidade, falando de formas completamente diferentes, ok? Então, voltando ao Tom Campbell e a My Big Toe, como eu disse para vocês, para quem pegou aí no meio andando, né? Minha grande teoria de tudo, My Big Toe, em português, disponível aqui no nosso site, e qualquer coisa me contatem, né? Mas consciência, então, ela tem duas, para nós, resumindo e finalizando, duas características principais. Uma, a consciência fundamental, como a fonte de tudo que é, né? A fonte, o gerador, o criador, né? Deste ambiente e de nós mesmos por sua subdivisão, e nós como consciência, eu, você e qualquer outro, né? A gente pode chamar da outra parte aí, que são, neste momento, neste planeta, que é apenas uma das N realidades sendo simuladas, 7 bilhões e meio de seres de consciências pilotando avatares, interagindo num ambiente extremamente propício, né? E principalmente neste momento histórico onde há internet, há essa conexão, e a gente tem contato com o mundo todo, acaba tendo uma quantidade de experiências absurdas que faz até com que o tempo pareça curto para a gente, porque a gente recebe realmente muita informação, mas é uma oportunidade de interação gigantesca, imensurável, estar aqui neste momento, nesta hora, nos correlacionando e tirando estas experiências através da consciência, nada mais do que consciência, tudo é consciência. Então, o que é consciência? É tudo. Consciência é tudo, consciência é fonte. Consciência é aquele local aonde, local, eu estou usando palavras sempre aqui, né? Para tentar explicar alguma coisa, e que a coisa é a coisa, a interpretação é uma e as palavras com as quais eu explico já é um terceiro produto. Então, me deem alguma tolerância, porque eu estou tentando o meu melhor para me comunicar e explicar de alguma forma uma coisa que tem mais é que ser sentida, porque todas as explicações vão ser pobres para descrever o que realmente é, né? Então, aquilo que eu percebo dentro de mim, onde tudo acontece, onde tudo se passa, onde tudo é reconstruído internamente para ser percebido, né? Para ser visto, para ser cheirado, para ser tocado, isso é a consciência, né? E não tem como a gente não estar consciente. Tem como a gente não estar consciente que está consciente, né? Então a gente está por aí consciente das coisas, vendo, né? E agindo no automático, recebendo inputs e seguindo instruções alheias em vez de nossas próprias decisões, nossas próprias escolhas. Então eu estou agindo de forma inconsciente, mas eu sou uma consciência, né, consciente, mais identificada com o personagem e com as ideias alheias, e seguindo isso como se fosse um ser mecânico, um robô, né, de uma forma automatizada. Mas assim, eu estou vendo tudo, estou percebendo tudo. Então está me faltando aprofundar essa consciência, perceber quem é que percebe, que sou eu mesmo, aonde que eu percebo nessa consciência, e que tudo se passa ali, e que eu estando mais consciente eu tomo melhores decisões, eu me desidentifico um pouco do boneco, eu melhoro a minha qualidade de vida, deixo nesse processo de sofrer tanto pela identificação, pelas coisas que eu acho que são minhas e que eu perco, o que eu quero eu não tenho, né? Então assim, você vai continuar tocando a sua vida, mas vai tocá-la de uma forma melhor, mais sábia e com muito mais felicidade, com muito mais prazer, né? Por compreender mais do que é isso, tá? Eu não quero me alongar mais do que isso, já me alonguei bastante, tá? Então o tema aqui hoje foi estar descrevendo um pouco mais da consciência que nós realmente somos, e como que todo o resto é gerado nisso, e claro, tem a ver com a postagem que eu fiz aí em 3. Eu estou fazendo algumas postagens de deslizar para a direita, a primeira que eu fiz, a maioria das pessoas não percebeu que tinha que arrastar, tem uma pergunta e tem outras perguntas e outras respostas na sequência, todas conectadas, então são 3 ou 4 imagens, e a pergunta de hoje, né, foi posta, é isso, o que é consciência, né? Consciência é um acidente da matéria? Não. Consciência é fundamental, é a fonte de tudo, é o que realmente somos, é onde tudo se passa. É o cenário principal com todas as luzes jogadas nele. Isso é consciência. E quanto mais consciente você está, mais você vai perceber que é consciência, até chegar a perceber que é uma parte do todo,
e que você está aproveitando esta oportunidade para crescer e você vai dar o melhor proveito e vai extrair a maior felicidade de dar um bom proveito para esta realidade, para aquilo que você realmente veio para cá para fazer, né, para evoluir, para crescer e ainda encontrar meios de sobrevivência de uma forma muito mais clara, muito mais transparente, muito mais lúcida e muito menos dependente. Né? Você não é dependente do que você conseguiu ou não. Agora, é claro que se você está mais consciente, tomando melhores decisões, vai ser até mais fácil você conseguir o que acha que precisa ou não para a sua sobrevivência. Mas vai ser uma consequência. Se você não sabe quem é, não sabe o que está acontecendo aqui, você vai ficar dando cabeçada e vai conseguir ou não coisas acidentalmente, sem ter a menor noção do que está fazendo. Okay? Então, evolução é uma coisa extremamente interessante para melhorar a sua qualidade de vida, para mais ninguém. Claro que você melhorando a qualidade do seu ser, né, você vai melhorar a sua qualidade de vida e permitir que as pessoas que estão mais próximas se beneficiem desse ser maior e melhor que você está se tornando, né, mais eficiente, mais feliz. Isso vai ajudar a contaminar o ambiente, vai servir de exemplo. A única forma de criar um mundo melhor é melhorando a você mesmo e atuando dessa forma melhor, que isso vai contaminar positivamente, né? Vai infectar positivamente. Nessa época que nós estamos, existem infecções positivas, e uma é de ter uma atitude positiva sobre a vida, de crescer, de melhorar e de ser exemplo e de infectar positivamente as pessoas ao seu redor, ser uma influência positiva, sem ter que ficar fazendo discurso, mas pelos seus próprios atos e pelos próprios resultados que você consegue. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar hoje sobre consciência. Se tiverem dúvidas, deixem aí, apontem, e eu faço outros vídeos complementares, porque esse é um assunto que dá discussão e conversa para mais de metro, tá bom? Então é um assunto muito interessante, é muito útil, e assim, eu cobri uma parte relativa do que eu imaginei cobrir aqui, mas se forem surgindo dúvidas, a gente vai fazendo outros complementos de vídeo, tá bom? Muito obrigado a vocês e tenham um bom fim de semana, bom resto de sábado e bom domingo.